Esse breve hino conta-nos a história, resumidamente, conta-nos toda a história na pessoa do Senhor Jesus. Jesus desceu do seu lar, do seu celeste lar, a fim de o grande amor de Deus aos homens demonstrar. Jesus morreu, na estrofe 2, fez expiação dos nossos pecados, pagou os nossos pecados. Do nosso mal, assim, nos livrou e achou um meio de perdão para nós. Aquilo que nós não tínhamos, ele conseguiu na cruz por nós. A Bíblia diz que ele ressuscitou, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como um grande vencedor, aquele que parecia que havia perdido tudo na cruz. Deus o ressuscita ele dos mortos como um grande vencedor. Brado de vitória foi dado. E agora na glória, ele quer ser, sentado à destra de Deus, ele quer ser o seu Salvador. Ele está pedindo a todos. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio demonstrando o grande amor de Deus. E quando ele subiu na glória, em glória, ele enviou o Espírito Santo. Ele veio falando do Pai, Cristo veio falando do Pai. E agora o Espírito Santo vem mostrando o Filho. Quem é o Filho? E ele vai voltar na estrofe 4. E ele vai reinar na estrofe número 5. No milênio, Cristo vai reinar. Isso é o que nós cantamos. Mas nós viemos aqui hoje para falar do Evangelho. E o Evangelho, como foi falado, é tão simples que Paulo o resume em alguns versículos, em 1 Coríntios 15, 1, 4. O Calvário, ou seja, o Gólgota, o Monte da Caveira, ele não esgota, ou seja, a cruz de Cristo não esgota toda a mensagem do Evangelho. O evangelismo cristão não é apenas que Cristo morreu. Se Cristo só morreu pelos nossos pecados, Paulo diz lá em 1 Coríntios também, se Cristo não ressuscitou, então a nossa expiação não foi feita. Então vocês estão ainda nos seus pecados. Mas Cristo ressuscitou. E agora, Deus atestou, Deus deu um atestado de aceitação dessa obra quando ele ressuscita ao Senhor Jesus e o eleva lá como um homem diante de Deus. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Isso fecha o Evangelho. Ele ressuscitou. Isso fecha o Evangelho. Isso é o Evangelho simples. Cristo morreu, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, todos viram a sua sepultura, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme tudo que estava escrito que iria acontecer. A morte de Cristo não foi um acidente de percurso. Ou seja, ele vinha vindo, ele estava nesse mundo mostrando quem ele era, fazendo bem, curando. E daqui a pouco os homens o prenderam e o levaram à morte. Não foi assim. Cada um aqui nasceu e não sabe o dia que vai morrer. Quem sabe o dia que vai morrer aqui? Ninguém sabe. O Senhor Jesus sabia, ele e Deus, o Pai, sabia exatamente quando ele nasceu, quando ele iria morrer. Hora, minutos e segundos. Na verdade, ele não morreu. Na verdade, ele deu a sua vida por nós ali naquela cruz.
ninguém conseguiria tirar a vida dele. Mas ele demonstra tão grande amor por nós, pecadores, que ele dá, o bom pastor, como fala lá em João 10, dá a sua vida pelas ovelhas. Ele entrega a sua vida pelas ovelhas. Ele entregou a sua vida. Ele depositou a sua vida nas mãos de Deus, do Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele estava morrendo, sim, ele morreu. Morreu de morte morrida, bem morridinho, podemos falar. Não foi um teatro. Foi uma coisa que aconteceu, foi uma verdade, que Cristo morreu. Mas esse homem que passou por aqui, esse homem passou por esse mundo, ele era Deus e ele era homem. Ele era Deus e homem. Isso que as pessoas não entendem. Olhando para aquela pessoa, pensavam se tratar de uma pessoa comum. Claro que quem olhasse para ele ia ver nele a semelhança de um homem comum. Porque ele veio em semelhança dessa carne aqui nossa, mas sem pecado, sem relação com o pecado. E o Senhor Jesus passou aqui, fez muitos discípulos, fez muitas pessoas que a quem ele deu a sua vida, a quem ele curou. Aquelas pessoas que ele fez bem, que gostavam muito dele, que o adoraram, que o adoravam. Algumas pessoas, praticamente a palavra nos fala que perdeu tudo, porque elas haviam apostado tudo naquela pessoa que estava ali, que era o Senhor Jesus. E de repente ele morre. Será que foi uma perda que eles tiveram? Será que foi uma perda que o mundo teve quando o Senhor Jesus morreu? Não. Ele estava nos amando. Embora aquelas pessoas tenham sofrido por causa da sua partida, da sua morte, por 3 dias somente, embora elas sofressem muito, na verdade, o Senhor Jesus estava levando aquelas pessoas numa relação eterna para com Deus. Você já pensou em ser assim, que as pessoas pensem de você como se você fosse um fantasma? Como você fosse um jardineiro? Você já pensou? As pessoas que conhecem você, que conviveram com você, daqui a pouco você aparece e elas falam assim: quem é aquela pessoa? Parece que é um jardineiro. Olha, aquela pessoa parece que é um fantasma. Olha, essa pessoa parece que é um viajante estrangeiro. Olha, essa pessoa parece que é um espírito, não é carne, não. É um espírito, é alguma imagem que nós estamos vendo. Pois é. Confundiram o Senhor Jesus com esses tais que eu disse para vocês aqui, como um fantasma, como um viajante, como um estrangeiro, como um jardineiro e como um espírito. Mas como pode ser? As pessoas que conviveram com ele, que estavam com ele a todo tempo, não reconheceram ele? O Senhor Jesus vai se mostrar dessa maneira quando eles menos estavam esperando. Quando eles não estavam esperando, o Senhor Jesus aparece. E ele vai se revelar quem realmente ele é. E ele tem que se revelar a cada um aqui quem ele é.
Hoje se prega muito o evangelho de um Cristo que é fantasma, de um Cristo estrangeiro, de um Cristo viajante, de um espírito. O Cristo é um espírito, uma coisa que não existe, que não se pode pegar. Um jardineiro. Puxa vida. Esse evangelho que se prega desse Cristo, que eles não conhecem, porque, embora nós tenhamos contato com Cristo, embora nós tenhamos contato com a palavra de Deus, embora você ouça o evangelho, embora você tenha lido a palavra de Deus, isso não te garante que você é salvo, que você creu no Senhor Jesus como seu Salvador. E esse Salvador não é um homem comum. Esse Salvador é um homem que desceu, passou pela cruz, deu ali a sua vida, foi colocado num sepulcro e ressuscitou. A palavra ressuscitar nos parece estranha, porque uma pessoa que perde a vida para nós, ela se extinguiu para sempre, ela se foi. Não existe mais, não existe. A memória dela fica na fotografia, nos filmes. Ah, mas eu gostava tanto daquela pessoa. Olha ele aqui no filme. Está acenando para mim. Puxa, essa fotografia que eu tirei junto com ele. Para nós, essa memória dessas pessoas ficam só nisso aí. Mas não é verdade. O que o Evangelho fala é que se nós morrermos como Cristo morreu, embora ele não tinha que morrer, ele deu sua vida, como eu falei, nós vamos viver de novo. Esse evangelho que se prega é evangelho de um Cristo morto e ressuscitado de novo. Um sepulcro vazio, uma sepultura vazia, não bastou para o apóstolo João acreditar na ressurreição. Ele foi lá e viu o túmulo do Senhor Jesus vazio, e a palavra fala que ele creu no que Maria Madalena havia dito, que tiraram o corpo do Senhor Jesus ali do sepulcro, sumiram com o corpo de Jesus. É mais fácil aceitar, os discípulos e os apóstolos aceitarem que alguém havia ido até aquele sepulcro e havia roubado aquele corpo e levado para algum outro lugar, do que eles terem compreendido que era necessário que ele fosse morto na cruz, fosse sepultado e que ao terceiro dia ressuscitasse. E a palavra fala claro, o Senhor Jesus deixou claro para eles que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Vão fazer tudo o que eles quiserem com o Filho do Homem. Vão cuspir, vão bater nele. Foi o que fizeram. Vão pregar ele numa cruz. Quando eu ser levantado da terra, a todos atrairei a mim, dizendo de que forma que ele iria morrer. E ele dizia também para os apóstolos e discípulos que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Mas eles não entendiam que era necessário que Cristo padecesse primeiro e depois ressuscitasse. Porque era necessário para expiar os pecados, os seus pecados, daqueles que estão aqui, daqueles que estão ouvindo, era necessário que ele morresse. Sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados, é que fala a palavra. Se ele não tivesse morrido, se o seu sangue não tivesse sido vertido, os seus pecados não tinham sido expiados. E muito menos ele não tivesse ressuscitado dos mortos. Então, se prega um Cristo que passou por esse mundo fazendo bem, se se prega a Cristo como um fantasma, um espírito, um jardineiro, um estrangeiro, isso não é verdade. Porque essas pessoas tinham que conhecer a um Cristo ressuscitado. Nós temos que ter um contato aqui com um Cristo ressuscitado, um Cristo ressurreto dentre os mortos.
um que não morre mais, que tomou a forma humana, ressuscitou com o seu corpo, não é? E agora está à direita de Deus. E que nós vamos ser semelhantes ao corpo de Cristo. Tal como ele é, nós o veremos. E nós seremos tal como ele é. Existe alguma coisa difícil em crer, como Paulo diz? É estranho para ti, ó Agripa, que se fale de ressurreição dos mortos? Pois a palavra de Deus tem várias figuras que nos falam da ressurreição. Não é o nosso caso aqui hoje, mas tem muitos assuntos que nos falam da ressurreição. É impossível para Deus ressuscitar alguém dos mortos? Não. E para o homem parecia impossível. E para o homem de hoje parece impossível. A mensagem do Evangelho fala que ainda que morra, viverá. Quem crê em mim tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ainda que morra, ainda que esse corpo, que é corruptível, veja a corruptibilidade, ele vai ser ressurreto incorruptível. Quando isto, que é mortal, fala a palavra em Coríntios, Paulo está dizendo, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, ou seja, o meu corpo está sujeito à morte, eu sou um mortal, eu não morri ainda. Quando isto que for mortal se revestir da imortalidade, e aquilo que for corruptível, ou seja, quem estiver lá no sepulcro, quem tiver já se transformado em pó, aquilo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, nos fala a palavra. Aquilo que ferroou o Senhor Jesus lá, o pecado que ferroou o Senhor Jesus, como uma abelha que deu uma ferroada, quando ela dá uma ferroada, ela deixa o ferrão, ela perde a vida. E o pecado, o aguilhão do pecado é a morte, que ferroou o Senhor Jesus ali. Aquela abelha, podemos dizer, aquele fato dele ser ferroado pela morte ali, por aquele ferrão, ele ressuscitou e aquilo lá foi feito uma vez só, e a abelha perdeu o seu ferrão e não tem mais poder nenhum. A morte já não tem mais poder sobre ele. O Senhor Jesus, então, ele faz essa obra porque era necessário. E o queira o homem ou não entender, o Evangelho é esse. O Evangelho não é o Evangelho da prosperidade. O Evangelho é o Evangelho da vida eterna, do perdão dos nossos pecados, de eu estar eternamente com Cristo na glória, em glória. Isto que nos fala a esperança do homem aqui. O homem não tem esperança nenhuma aqui, nesse mundo. Esse mundo já provou que crucificou o Senhor Jesus. Os homens preferiram mais as trevas, como fala a palavra, do que a luz. Porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Está mais do que provado que o homem prefere as trevas à luz. Eles querem as trevas. Uma coisa é gostar das trevas e outra coisa é querer viver nas trevas. O homem quer viver nas trevas porque ele escolheu assim. E Cristo veio para tirar você das trevas. Se você não conhece a Cristo ainda, se você está preso numa religião que está falando para você que para você ganhar a vida eterna você tem que fazer isso, aquilo outro, sabe? Você tem que andar assim, você tem que dar dízimo, você tem que obedecer ao pastor, você tem que proceder bem, sabe? Senão você não tem, você perde a salvação, você não ganha a salvação. Esse não é o evangelho que nos fala a palavra de Deus. O verdadeiro evangelho é que Cristo morreu
levou os nossos pecados, todos de uma vez para sempre, e que morreu e ressuscitou, e que Deus o aceitou agora como aquele que cumpriu, que pagou todos os nossos pecados naquela cruz. Mas a palavra nos fala uma coisa: que Cristo foi entregue pelas nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. É tudo você que estava envolvido. Nessa obra de Cristo, não tinha um outro objeto. Claro que o Pai queria glorificar ao seu Filho, mas tinha um objeto que era você. Você fazia parte dessa obra. Ele queria você, para que você estivesse presente com Ele na glória. E para que você estivesse presente com Ele na glória, Ele tinha que morrer e te justificar diante de Deus. E o homem está apto agora para entrar na própria presença de Deus por essa obra de Cristo. Sendo justificados agora por essa obra. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Se Cristo tivesse permanecido no sepulcro, teria sido o túmulo de todas as nossas esperanças. Se ele tivesse ficado ali naquele túmulo, ali estaria enterrado também todas as nossas esperanças. Nós temos vários líderes, vários homens aí, de várias religiões que morreram, e seus túmulos, seus mausoléus estão aí, todo mundo vai visitar. Mas o túmulo de Cristo é um túmulo vazio, não tem ninguém. Você pode até visitar lá o túmulo de Cristo em Israel. Não sei se é realmente o túmulo, mas dizem que é. Mas aquele túmulo está vazio. Não só vazio, como João viu. E voltou para casa, a palavra fala que João viu. Pedro e João viram aquele túmulo vazio e voltaram para casa. Ixi, agora mais um problema para nós, ter que achar o corpo de Jesus. Onde será que roubaram? Onde será que deixaram esse corpo, gente? Mais uma. Preferiu sair da cena, saiu da cena do túmulo ali, porque tinham os soldados, tinham os anjos, colocaram um soldado para guardar o túmulo de Jesus. Pilatos diz: tendes a guarda, vai lá e guarda o corpo, vocês estão com medo que alguém roube? Vai lá e coloque quantos soldados vocês quiserem lá. Mas Deus havia colocado anjos. Ninguém ia mexer. Soldado não ia fazer nada, patavina nenhuma. Soldado não queria dizer nada. Tinha anjos ali guardando aquele túmulo. O homem pensou que estava guardando. Vamos guardar o corpo desse homem aqui, porque vem alguém e vai querer roubar ele. Como os próprios soldados fizeram assim uma encenação, dizendo, foram comprados, disseram, vamos falar porque alguém veio à noite e roubou esse corpo aí, e nos ameaçou e nós não vimos e levaram o corpo embora. Isso é que os judeus, essa fábula é contada até hoje pelos judeus, como fala a palavra. Eles preferem uma fábula, preferem uma história mal contada, do que uma realidade, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Quando o Senhor Jesus aparece, existe uma aparição que ele faz, quando os discípulos estão no meio do mar da Galileia, que era um lago grande, e aí começa então uma grande tempestade. As ondas começam a ficar bravas, porque o vento estava muito, muito forte, e começa a formar aquelas ondas. Apesar de não ser um mar, né, era um lago, mas o vento fez com que houvesse ondas que começassem a entrar no barco. E eles ficaram, o quê? Com muito medo. E o Senhor Jesus aparece andando por cima das águas. E o Senhor Jesus
aparece andando por cima das águas para ir lá socorrer eles. Isso está em Mateus 14, 22, 33. E os discípulos, nos fala o versículo 26, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo: é um fantasma! É um fantasma! E gritaram com medo. Ficaram com mais medo do que aquele homem que estava ali andando por cima do mar, do que as ondas que estavam, e o vento forte. Mudaram de medo, ficaram com mais medo daquele. É um fantasma, fantasma! Era o Senhor Jesus. Era ele mostrando quem ele era aqui. Ele era um homem e ele era Deus, eternamente. O mesmo que abriu o Mar Vermelho, que fez separação entre o Mar Vermelho, fez uma cortina que o povo de Israel passou em seco ali, aquele mar, foi o mesmo que tinha poder de andar sobre as águas. Quem que é uma pessoa que tem poder de andar sobre as águas? Aquele que fez a água, aquele que fez o vento, aquele que fez você, aquele que fez tudo, Deus Criador, e que é, sobretudo, o nosso Deus Salvador. Disse, não sei se é verdade, eu tentei procurar, mas que o símbolo egípcio para a palavra impossível são 2 pés andando sobre a água. É um hierógrafo egípcio que mostra, como se fosse uma palavra impossível, 2 pés sobre a água. O que é impossível aos homens é possível para Deus, a palavra fala. Se para o homem não é impossível que uma pessoa que morreu ressuscite, para Deus é, porque Ele nos fez. Ele nos criou. Ele pode muito bem dar vida, como Ele mostrou, não a vida para Lázaro, para o filho da viúva de Naim, para a filha de Jairo. Ele pode não só dar a vida nova aqui de novo, mas Ele pode dar a vida eterna. Não é uma simples vida aqui que vai durar por mais 15 anos, como o rei Ezequias, ou por mais 20, ou por mais 40, mas é uma vida que vai durar para sempre. E em 2 Coríntios 15, 16, diz uma coisa. Assim que, 2 Coríntios 15, 16, 17, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Paulo está dizendo no contexto. Coríntios, 2 Coríntios 15, 5, desculpa. 2 Coríntios 5, é verdade. 2 Coríntios 5, 16, 17. Paulo está dizendo o seguinte, que embora eles tivessem conhecido a Cristo segundo a carne, agora, contudo, não o conhecemos deste modo. O que quer dizer isso? Quem teve oportunidade, podemos dizer assim, de conviver com Cristo nos tempos da sua carne, que tiveram esse privilégio, que conviveram com Ele, que andaram com Ele, que tocaram nele, como nos fala do apóstolo João, que pegou e nós tocamos o príncipe da vida, o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós apalpamos, nós tocamos. João se reclinava no seio de Jesus, à proximidade de Cristo. Quem teve a oportunidade de conviver com Cristo e teve a oportunidade de vê-lo ali pregado na cruz,
e teve também a oportunidade de vê-lo ressurreto. São 3 fases. Uma fase é de Cristo aqui andando por esse mundo. Outra é quando Cristo estava na cruz. E outra diferente quando ele ressuscitou dentre os mortos. Se nós pararmos na fase do meio, se nós pararmos na cruz, nós não vamos para lugar nenhum. Porque a última vez que os homens viram a Cristo foi pregado numa cruz. Esses dias eu estava numa sala de espera, eu estava bem diante de um crucifixo e havia uma imagem ali que eles olham para lembrar de Cristo, ali de um homem morto. Essa foi uma das fases de Cristo, podemos dizer. Se eu parar naquele crucifixo, se eu olhar e só ver Cristo morto ali naquela cruz, o que significa? A morte de Cristo não significa nada para mim. Se eu parar só aí, não significa nada. Porque é um homem morto e ele não está mais ali. Como falam os anjos, vinde ver, ele não está mais aqui nesse sepulcro. Uma que tiraram ele da cruz, né? Colocaram na sepultura, e os anjos falam para as mulheres, ele não está mais aqui. Por que buscais ao vivente dentre os mortos? Os anjos perguntam para as mulheres que foram lá na sepultura. Por que vocês estão procurando o vivente, o que está vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui. E muito menos naquela cruz. Cristo não está mais naquela cruz. Por que eu vou imaginá-lo ali? Por que eu tenho que guardar aquela última imagem da cruz? Não é aquela última imagem. A última imagem minha, se é que eu posso, agora, é na presença de Deus, é olhar e ver Cristo à direita de Deus nos céus. Essas pessoas, então, que conheceram, esse versículo diz que aqueles que conheceram a Cristo segundo a carne, e viram ele na cruz, e colocaram ele lá dentro da sepultura, e rolaram uma grande pedra na porta, e depois viram-no ressurreto. Certamente, Paulo está dizendo aqui, nós não conhecemos, não é mais aquele Cristo que veio segundo a carne que nós conhecemos. Nós conhecemos a esse Cristo aqui ressurreto. Não tem mais por que o evangelho ficar em Cristo quando ele passou aqui fazendo bem. Se eu ficar também, como aquelas pessoas dizem, eu só acredito nos evangelhos. Nas cartas de Paulo não acredito, porque é só a parte que fala de Jesus. Mas tem outras coisas melhores, né, nas cartas que nós vemos, que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. Aliás, para uma pessoa se tornar um apóstolo, ela tinha que ter tido contato com a pessoa do Senhor Jesus quando ele viveu aqui, ter visto o Senhor Jesus na cruz e ter visto o Senhor Jesus ressurreto. Isso era uma condição sine qua non, ou seja, necessária para que uma pessoa se tornasse apóstolo. Tanto que quando Judas morreu, escolheram um outro apóstolo no lugar dele. E a palavra fala que era claro que ele tinha que ter tido um contato com o Senhor Jesus e um contato com o Senhor Jesus depois de ressurreto também. Ele tinha que ter conhecido o Senhor Jesus nessas 3 fases. E Paulo? Paulo ele fala, eu sou um apóstolo abortivo. Paulo talvez tivesse, eu não sei agora calcular o tempo de Paulo, Saulo e os apóstolos, mas foi bem no tempo dos apóstolos. Porque Cristo apareceu para ele como uma pessoa ressuscitada.
Eu sou o Cristo, a quem ele, quando Paulo pergunta, quem é, Senhor? Ele diz, eu sou o Cristo a quem tu persegues. Então, para ele se fazer apóstolo, ele tinha que ter conhecido o Senhor Jesus também ressurreto. E Paulo conheceu o Senhor Jesus ressurreto. E nós, irmãos e amigos, temos que conhecer um Cristo ressurreto. Não podemos ficar parados no tempo. Cristo segundo a carne, para nós, não quer dizer nada. Ele veio, como nós cantamos, Cristo desceu, veio até esse mundo e tal. Mas o mais importante estava para vir, que era a cruz, a sepultura e a ressurreição e a glória, como nós cantamos. Esse é o verdadeiro evangelho. E é simples. É um homem ressurreto dentre os mortos. Não é um homem segundo a carne, aquele que veio aqui. É um homem ressurreto dentre os mortos. Esse é o verdadeiro evangelho. E uma outra passagem que aparece o Senhor Jesus, que eles perguntam para Jesus que só você que é o único viajante daqui de Jerusalém que não sabe o que tem acontecido aqui em Jerusalém nesses tempos? Olha só o que eles falam para Jesus. Falam para ele assim, o Senhor Jesus aparece ressurreto para eles, e eles falam assim, o Senhor Jesus fala para eles assim, que palavras que são essas que vocês, dois discípulos, que palavras são essas que vocês estão falando entre si aí, e por que vocês estão tão tristes? O que aconteceu? Essa passagem está lá em Lucas 24, de 13 a 35. Versículo... Vamos ler esse trecho. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido lá em Jerusalém. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Lucas 24, 13 e 35. E aconteceu que, indo falando entre si, fazendo perguntas, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para o não conhecerem, para que o não conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino ou o único viajante aqui em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Porque era Páscoa. E muitos judeus vinham de outros países ali para celebrar a Páscoa. E o Cordeiro Pascal, que é Cristo, foi imolado exatamente no dia da Páscoa. Quando eles estavam celebrando a Páscoa do Cordeiro, que era um animal, o Senhor Jesus veio e morreu. Então, todos que estavam em Jerusalém puderam assistir o quê? Aquele espetáculo, como fala em Lucas, que era aquele homem, ou aqueles homens dependurados ali naquela cruz. Os malfeitores disseram, nós com justiça, porque nossos fatos que nós fizemos, nossos atos mereciam que nós fôssemos julgados, sentenciados à morte. Mas esse que estava no meio ali daquela cruz, nenhum mal havia feito. Então, todos os judeus que estavam ali, certamente viram aquela cena. E esses dois discípulos falam para Jesus, por que você está perguntando o que nós estamos falando? Nós estamos falando do que aconteceu em Jerusalém, você não está sabendo? O que é? Jesus perguntou, quais? Jesus perguntou para ele, o que aconteceu? E eles disseram, versículo 19, Lucas 24, 19. As que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro
E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Então continua tudo na mesma. Mas vejam vocês que o próprio Senhor Jesus estava do lado deles. Eles não estavam conhecendo. O Senhor Jesus estava esperando uma hora de se manifestar. Estava mostrando o coração deles, como ele sempre mostra nessas aparições. Ele deixa o quê? As pessoas demonstrarem os seus sentimentos, mostrarem o que elas estão sentindo, mostrarem que elas são incrédulas, que elas são tardias de coração para crer. Elas demoram para crer as coisas. Depois de tudo aquilo, depois de tudo que o Senhor Jesus disse e ensinou, eles estavam ainda patinando. Patinando. E você, depois de ouvir o Evangelho por várias vezes, ainda continua patinando? O Senhor Jesus está se mostrando para você, não como agora nos discípulos, em oculto, podemos dizer assim, mas ele está claro, a palavra está clara, o Senhor Jesus está se manifestando claramente a todos. Quem crê em mim tem a vida eterna. Agora nós estamos pregando esse Evangelho. Mas aqueles homens, por que eles estavam numa incredulidade? E eles dizem, e o Senhor Jesus diz para eles no versículo 25, ó nécios, sem inteligências ou insensíveis, e tardos de coração, lentos, vagarosos, e como vocês custam para crer tudo o que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, ele teve que mostrar para eles de novo, olha que amor esse, mostrar para aqueles 2 discípulos, naquela incredulidade deles, naquela dureza de aquela lentidão em crer, em aceitar o que o Senhor Jesus havia dito para ele, porque em várias vezes ele fala nos Evangelhos dos Apóstolos, para os discípulos, que convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse. E eles estavam lá tristes. Por que vocês estão tristes? E o Cristo estava ali, vivo do lado deles, e eles Cristo. E eles tristes ainda. Puxa vida, se lamentando. Cristo vivo do lado deles, e eles se lamentando. E não é assim o homem hoje. Por que o homem se lamenta? Por que o homem quer fazer um esforço para a sua salvação? Por que o homem pensa que ele tem méritos? Que ele tem que obrar a sua própria salvação? Sendo que Cristo já fez a sua obra? E aparece para eles e diz, por que vocês não creram no que estava escrito? E creram errado. Por quê? Eles pensavam que Cristo ia remir Israel. Mas, esse homem morreu, aquele que nós depositamos a confiança, morreu, e daí? Ele não está mais aqui. Mas não era isso que a palavra dizia. A palavra dizia que ele tinha que sofrer primeiro, padecer, depois ressuscitar. Versículo 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. O Senhor Jesus abre os olhos deles, é aí sim que eles vão conhecer o Senhor Jesus. Mas eles tinham que primeiro passar por esse teste, o Senhor Jesus manifestar o coração deles. Depois ele vai aparecer em Lucas 24, 36, no meio dos seus discípulos, ressurreto já. Lucas 24, 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, a palavra vai além, depois de tudo isso, e não o crendo eles ainda,
por causa da alegria e estando maravilhados, o Senhor Jesus vai ter que fazer mais uma coisa ainda. Tendes aqui alguma coisa que comer? Então apresentaram-lhe partes de um peixe assado e de um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Teve que provar que ele havia ressuscitado dentre os mortos, porque aquelas pessoas o viram na cruz, aquelas pessoas o colocaram no sepulcro. Mas eles não assistiram à sua ressurreição. Os anjos assistiram. A ressurreição não estava exposta para todos. Os anjos viram aquele homem ressurreto. Mas o Senhor Jesus aparece para eles como ressurreto. E eles têm o quê? Eles têm que crer. O Senhor Jesus fala, eu não sou um espírito, eu tenho carne e ossos. Vede as minhas mãos aqui. Aí no versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras. E assim lhe disse, assim convinha, está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus vai ter que aparecer diante deles e se mostrar diante deles. Vê de minhas mãos, pega aqui, vê do meu lado. Tem alguma coisa que comer aí, se vocês não estão acreditando ainda? Tem alguma coisa que comer ainda? Eu vou comer. Para vocês verem que eu tenho um corpo, eu não sou um espírito. Por isso que eu disse, como pregam a Cristo para você? Como eles têm falado de Jesus para você? É de um Cristo vivo, ressurreto? Que fez a obra de salvação de uma vez para sempre? Que está consumado esse ato? Ou eles pregam esse evangelho da lentidão, da mornidade, da prosperidade, e que se esquecem de Cristo, substituem a Cristo por um fantasma, por um jardineiro, por um espírito, por um estranho? Então, onde é que nós estamos? O Evangelho é Cristo, e Cristo morto e ressuscitado. Essa é a fé que nós temos, essa é a fé que nós pregamos. Depois ele vai, para a gente não demorar muito, depois ele vai se aparecer para os seus discípulos, 7 dos seus discípulos, no mar da Galileia. Jesus se apresentou, João 21, versículo 4. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Quem quiser continuar nesse trecho pode ler lá. Está em João 21, de 1 a 12. E o principal das aparições foi com Maria Madalena. Foi para Maria Madalena. A melhor das aparições de Cristo ressurreto. A recompensa maior quem teve foi Maria Madalena, da qual Jesus havia expulsado 7 demônios. Ela era Maria de Magdala, da cidade de Magdala. Mas ela não queria, desde que Cristo expulsou dela 7 demônios, desde que ela provou quem era o Senhor Jesus, ela nunca mais quis sair de perto dele. E ela, por incrível que pareça, estava lá diante da sua sepultura. Pedro e João foram embora para casa, mas ela não foi, ela ficou lá. E o que acontece? João 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Ela estava cega e surda para qualquer outra coisa que não fosse a pessoa do seu Senhor, do Senhor Jesus. Quem já viu o anjo aqui? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Mas imagine você se tivesse a oportunidade de ter visto um anjo. Um anjo na minha frente, gente. Poder desfrutar desse ser, conversar com ele, com um anjo.
Mas um anjo aqui para Maria não quer dizer nada, absolutamente nada. 2 anjos, né? Não fala a palavra? Viu 2 anjos. Porque o foco dela estava em Cristo. Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14. Tendo dito isso, voltou-se para trás. Deu as costas para o anjo. Anjo não me interessa. O que o Senhor Jesus vai perguntar para ela depois? A quem buscais? Por que choras? A quem buscais? Não é o que buscais. É a quem buscais. É versículo 15. Disse-lhe Jesus, versículo 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Que palavra maravilhosa! Que palavra que subiu ao coração do Senhor Jesus, ouvindo Maria Madalena falar isso dele. E ela chorando ali, porque ela estava inconformada e não havia nenhuma outra coisa. O Senhor Jesus não pergunta, que coisa procuras? Ele pergunta, a quem procuras? Porque só uma coisa podia satisfazer essa mulher, que era o seu Senhor, que era Cristo. Nada nesse mundo vai poder satisfazer o homem, a não ser uma pessoa. Nenhuma coisa aqui desse mundo vai satisfazer, vai completar você como a pessoa do Senhor Jesus completa. Por que choras? Ele vai agora então se revelar para ela. Ela pensava, porque ela deu as costas também, pensando que era um hortelão, que era um jardineiro. O jardineiro não interessa para ela. Senhor, se você levou também, se você levou também o meu corpo do meu Senhor, fala onde está que eu vou lá. E ela também não sabia que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Ele vai ter que se revelar a ela como um ressurreto dentre os mortos. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. Maria. Jesus conhecia esse nome? Sabia quem ela era? Sabia muito bem. Será que Jesus sabe quem você é? Ele sabe muito bem. Agora, o que você pode contar a respeito de Jesus na sua vida? O que ele significa na sua vida? Jesus vai chamar você pelo nome? Ele diz em João 10, eu chamo as minhas ovelhas pelo nome, e elas ouvem a minha voz e me seguem. Cristo chama a sua voz? Você ouve a voz de Cristo? A voz de Cristo ouvi dizer, descanse e vinde a mim, como fala o hino nosso. Você ouviu essa voz alguma vez? Cristo chamar você pelo nome? Eu já ouvi ele me chamar pelo meu nome. Eu não vi anjos, mas ouvi Cristo me chamando pelo meu nome. Você já ouviu? O seu nome significa o quê? Para Deus. O seu nome significa o quê para Jesus? Aqui, ele vai se revelar para Maria, então, como o seu Senhor. E voltando-se ela, disse-lhe, Rabone, que quer dizer grande mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Meu Pai e vosso Pai. É uma nova relação agora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Maria queria
É ter o Senhor Jesus ali, embora nos outros evangelhos ela aparece aos pés do Senhor Jesus em Mateus, que tem um outro significado. Ela quis tocar nele, ele fala assim: agora não, Maria. Você me perdeu por 3 dias, mas você vai me ter agora eternamente. Não como aquele Jesus que você conhecia, mas como um homem ressurreto dentre os mortos. Você vai conhecer agora. Então, a nova relação que o Senhor Jesus anuncia é o que para ela? Vai, diz a meus irmãos o quê? Que subo para o meu Pai e vosso Pai, e meu Deus e vosso Deus. É uma nova relação agora. Ou seja, meu Pai fala da divindade do Senhor Jesus, que ele é divino, porque o Senhor Jesus fala Pai e fala Deus. Quando ele fala meu Pai, da divindade do Senhor Jesus, enquanto que meu Deus fala da sua humanidade, quando ele era homem, ele dependia de Deus também. Seu Pai implica que os crentes são participantes da natureza divina agora. Tudo que o Filho é, os filhos que somos nós, somos. Tudo que Cristo é, que ele tem o Pai agora, como homem, nós somos agora como homens. Os crentes são participantes da natureza divina por um novo nascimento, que fala lá em João capítulo 3. Se não nascerdes de novo, não podeis entrar nem ver o reino de Deus. Seu Deus fala da nossa identificação com Cristo como seus irmãos na sua humanidade. Todo aquele que crê em Cristo agora é da família de Deus. Por isso que nós nos chamamos de irmãos. Somos irmãos em Cristo. Porque agora temos a mesma filiação, o mesmo Pai. E agora nós podemos clamar, então, a Deus, que é o nosso Deus agora, e que é o nosso Pai também. Muito tinha que falar-vos, mas o tempo não me permite. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, nós te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua bondade, sua mansidão, sua misericórdia, a sua paciência para com os homens, teres demonstrado o teu amor acima de tudo. Obrigado pelo seu tratamento. Pedimos por cada alma que tem ouvido desse evangelho, que possa ouvir a sua voz, possa tratar com cada uma delas, Senhor, da sua maneira. Obrigado pelo seu evangelho, que nós podemos falar mais uma vez. Obrigado por essa oportunidade. Nos encomendamos em tuas mãos, Senhor Jesus, pedindo ao nosso Deus e Pai, no teu precioso nome, e agradecendo. Amém.